Queria avisar você que o pastor Renê e a diaconisa Jaísa não estarão na igreja na parte da manhã. Tinham comunicado que só virão na parte da noite. Então, você não estranhe a ausência dos dois, que eles já tinham comunicado a nós que não estariam na igreja agora na parte da manhã. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar pela palavra que vai ser ministrada por esse que vos fala. E aí nós estaremos ministrando a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nesta manhã. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos o Senhor pelo Teu bem, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia que nos acompanha a cada dia. Seja o centro da nossa vontade, da nossa adoração, tudo que temos entregamos nas Tuas mãos. Guia-nos na vereda da justiça por amor do Teu nome. E nesta manhã que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade que vai ser ministrada nesta manhã. E aquilo que está escondido por trás de cada texto que vai ser falado aqui. Que a Tua presença traga, Senhor Deus, à memória aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança é o Senhor. E que nesta manhã possamos sair daqui ricamente abençoados, como já temos sido até este momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia. Livro do 2º Reis. Livro do 2º Reis. Segundo aos Reis. Capítulo 4, versículo de 1 a 7. Esse texto eu já preguei em outras oportunidades. 2º Reis 4, de 1 a 7. Isso. Já preguei em outras oportunidades. Mas nesta manhã nós teremos aqui um tema. Princípios para receber os milagres de Deus. Queria que você repetisse comigo. Princípios para receber os milagres de Deus. Então nós vamos ver nesse texto aqui alguns princípios que são seguidos aqui para que o milagre de Deus chegue até as nossas mãos. E aí que nós possamos estar colocando em prática tudo isso que é ministrado aqui nesse texto, tudo que é ensinado aqui pelo profeta a uma pessoa que vai procurá-lo. Então vamos nós aí, 2ª Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas, e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Então nós temos um relato aqui de um milagre de multiplicação acontecendo. Não era o primeiro que Eliseu fazia. Eliseu já tinha multiplicado ali na escola do profeta, né, os pães de cevada. Então aqui é mais um milagre de multiplicação. E aqui no caso de multiplicação do azeite da botija da viúva. E aí nós precisamos entender algumas coisas. Eliseu era um homem de uma família rica, que é chamado para o ministério profético. E aí como é que nós sabemos que Eliseu era um homem rico? Pela quantidade de bois que tinha no arado dele. A quantidade de bois que tinha no arado dizia se era uma família próspera ou não. Então, quando Elias chama Eliseu, Eliseu está com
uma junta de bois no arado. Então isso denota que aquela família era uma família próspera. Então ele é chamado para o ministério e ele automaticamente abandona a sua herança e vai seguir o ministério profético. E aí ele vai seguindo Elias e ele segue Elias por vários dias. E Elias tenta persuadir de várias formas Eliseu a desistir do ministério. Mas só que Eliseu ele tem um objetivo. E ali ele segue Elias até que o dia que Elias é levado pelo redemoinho aos céus, tá? Lembrando que Elias não foi levado no carro de fogo não, gente, tá? Lê o texto direitinho, tá? Elias subiu num redemoinho, tá? Todo mundo pensa que ele subiu no carro de fogo, não. Foi não. Lê o texto certinho, que Elias sobe no redemoinho, tá? Eliseu que vê carros e cavaleiros, né? Carros de fogo lá passando, mas Elias sobe num redemoinho, tá? E aí quando ele vê isso, é a confirmação que ele tinha pedido, né? Que Elias fosse subir aos céus, ou melhor, Elias falou para ele, se você me ver sendo, né, chamado pelo Senhor, subindo aos céus, você então receberá aquilo que você me pediu. E aí ali confirma então o ministério de Eliseu. E o nome Eliseu significa Deus é salvação. Esse é o significado, né, do nome Eliseu. Eliseu, então, ele mantém ali a escola de profetas, começada por Samuel, que Elias mantinha também. Você lembra lá que Jezabel tinha mandado matar os profetas, mas Elias mantinha a escola, e Obadias, que era servo de Acabe, mantém essa escola, esconde os profetas ali de Jezabel, dentro de um buraco no chão, para que eles não fossem mortos, e esses mantêm ali a escola de profetas contínua, e ali funcionando. Então assim nós vemos ali que Eliseu ele tinha responsabilidade com o ministério que recebeu. Não somente o seu, mas também de dar continuidade ao ministério, às famílias ali que eram sustentadas. E é um desses profetas que a viúva chega até Eliseu. É um desses profetas que a viúva vai procurar Eliseu. Pessoas que eram mantidas ali pelas ofertas, pelas doações que eram recebidas, que mantinham esses profetas. Os profetas na época, Eliseu era a exceção entre eles. Os profetas geralmente eram pessoas de baixa renda, pessoas de classe menos privilegiadas, que adentravam no ministério profético para ter uma ascensão social, que esse ministério trazia. Então, Eliseu era uma exceção, visto que ele era de uma família rica, né? Quando a gente vê isso também na história de Saul, quando Saul está no meio dos profetas, todo mundo estranha, porque Saul também era de família rica. E aí quando as pessoas veem Saul no meio dos profetas, falam, o que Saul está fazendo ali? Saul já é de uma família abastada, de uma família rica. Não fazia muito sentido, tanto que a população estranha Saul está no meio dos profetas. E aí essa escola era mantida ali por doações e pelos milagres que o Senhor é realizando também. Até que esse homem morre e essa viúva vai procurar Eliseu. Porque não havia naquela época, como hoje, né, o seguro social, né, que no nosso caso é o INSS. A pessoa vai pagando a vida toda e chega lá, quando se aposenta, recebe, ou quando falece, a viúva pode então ser pensionista, tem direito à pensão. Não era o caso aqui, essas coisas não existiam. Então aqui a viúva estava fadada, né, a perder tudo, e tinha uma dívida, e essa dívida dava direito ao credor de exigir que os filhos fossem vendidos para que se pagasse esse débito. A lei de Israel, ela dizia que se a pessoa não conseguisse pagar a sua dívida, ela poderia ser vendida ou passar a servir o seu credor até que essa dívida fosse paga. Até o ano do jubileu. O ano do jubileu, ele acontecia de 50 em 50 anos, e aí naquele ano, todas as dívidas eram canceladas. Se a pessoa fizesse uma dívida no ano 45, e a dívida dele fosse de 20 anos, mas no ano 50, aquela dívida tinha que ser cancelada. Era assim que acontecia. Esse era um princípio ali do ano do jubileu. As dívidas eram canceladas. Tanto que, quando Isaías aponta para a obra de Jesus, Jesus vem cumprir o ano do jubileu. Quando ele morre e ressuscita, o ano do jubileu se cumpre. Toda a nossa dívida foi quitada. Na ressurreição de Cristo, a nossa dívida é quitada de vez.
Na morte do Senhor, Ele entrega definitivamente o pagamento. E na sua ressurreição, definitivamente a dívida zera. Porque a morte não tem mais domínio sobre nós. A morte foi vencida. A morte foi cancelada, porque Ele venceu a morte. Então, quando nós estamos aqui na presença do Senhor, nós temos a certeza e a convicção de que não devemos nada mais à morte nem ao inferno. Porque a nossa dívida está paga, está quitada. Ela foi aniquilada, assim como a morte. E aí aqui, dentro desse parâmetro, dentro dessa cultura judaica, dentro dessa lei estabelecida, o credor veio buscar os 2 filhos daquela viúva para que esse servisse durante o tempo para que aquela dívida fosse paga. E essa mulher, dentro da sua condição, dentro da estrutura de Israel, ela vivia na dependência de outros, como é o caso da história de Ruth e Noemi. Ia ter que viver nas terras ocupadas por outras pessoas, vivendo ali, na verdade, do que sobrasse da colheita. Seria a vida dela, porque não havia uma outra estrutura que desse um suporte a essa viúva. E aí ela vai correr a quem? Ao homem de Deus, ao homem que ela entende que era responsável por o marido dela. E aí ela vai até Eliseu e vai falar com Eliseu. E aí eu tirei aqui para nós alguns aprendizados desta lição, que acontece com esta viúva, que a Bíblia não trabalha com o nome, mas aí tem aqui só que ela era viúva de um dos servos do profeta. Então nós temos aqui alguns aprendizados. E aí quais são os princípios para receber os milagres de Deus? Pergunta para a pessoa aí, quais são os princípios para receber os milagres de Deus? Aqui nós temos alguns, e aí nós vamos estudar juntos aqui. Nós vamos extrair juntos aqui esses aprendizados, esses princípios aqui para recebermos os milagres de Deus. Repita comigo, primeiro princípio, procurar a pessoa certa ou ir ao lugar certo. Às vezes nós precisamos ir ao lugar certo, ou às vezes precisamos procurar a pessoa certa, ou às vezes ambos. Ir no lugar certo e procurar a pessoa certa. Não adianta ir no lugar certo e procurar a pessoa errada também. Não vai funcionar. Precisamos ir ao lugar certo e procurar a pessoa certa. Tem coisas que definitivamente é assim. Não adianta você ir procurar um emprego e não procurar a pessoa responsável pela seleção. Se você for numa empresa procurar um emprego e só chegar e falar com um porteiro, ele não é responsável pela seleção de funcionários, é? Não. Tem o pessoal do RH que é responsável pela contratação, pela avaliação, pela entrevista. Então você está indo no lugar certo da empresa, mas você vai procurar a pessoa errada, não vai funcionar. Você precisa pegar a informação para saber quem é a pessoa responsável pela contratação, pela entrevista. Então tudo isso é importante, irmos no lugar certo, procurar a pessoa certa. Então ela vai no lugar certo procurar a pessoa certa. Ela vai procurar aquele que era responsável pela escola de profetas, a qual o seu esposo fazia parte. Ela vai buscar conselhos com o homem de Deus. E aí está aí no primeiro versículo. Certa mulher, viúva de um dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu. Ele era discípulo do profeta. E ela vai clamar ao profeta. O meu marido, e ela fala bem, ó, seu servo está morto. E o Senhor sabe, olha só os detalhes dela, que ela dá. Ela fala, ó, meu marido, seu servo, o Senhor sabe que ele é seu servo, temia o Senhor Deus. Então ela vai dando todas as características que ela estava falando com a pessoa certa. Então esse é um princípio. Você vai ao lugar certo e procura a pessoa certa. E expõe de forma correta. Porque muitas das vezes nós vamos ao lugar certo, na pessoa certa, mas falamos de forma errada. Eu digo sempre, quem precisa vai por baixo, filho. Porque tem gente que às vezes está precisando, aí chega lá e quer colocar banca, como a gente diz no popular aqui no Carioca. Aí chega lá cheio de marra,
batendo na mesa, exigindo algo. Aí o indivíduo olha lá, o sujeito às vezes está trabalhando na empresa, mal chegou, já quer sentar na janela. Aí chega lá pedindo aumento. Aí o patrão vai falar: filho, você quer um aumento? Tá. Passa lá no RH, que eles vão dar baixa na sua carteira. Não ofereceu nada, não chegou junto com nada, não fez o nome dele na empresa, já quer aumento. O patrão não está dando aumento para ninguém, ele quer aumento. Então, muitas das vezes, a gente chega no lugar certo, com a pessoa certa, mas de maneira errada, se comportando de maneira errada, exigindo aquilo que não é nosso, exigindo muitas das vezes aquilo que não está no tempo, aquilo que não é hora. Mas ela aqui vai fazendo cada detalhe na fala dela, ela vai colocando: meu marido, seu servo. O Senhor sabia que ele era temente a Deus. Então ela vai colocando de forma escalonada aqui, de forma coerente, tudo aquilo que estava acontecendo. Nós vemos que é uma mulher que segue os princípios. Ela é uma mulher sábia. Ela sabe como se comportar e como falar. E aí ela vai dizer, vai explicar agora a questão. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Então ela fala, ela apresenta quem ela é, o que o marido dela fazia, de como o senhor dele, ou seja, o profeta, sabia que ele era responsável, era temente a Deus, mas havia uma dívida a ser paga. E aí ela diz qual é o problema. Então nós vemos aqui que ela está fazendo tudo com sabedoria, procurando a pessoa certa no lugar certo, expondo as questões com sabedoria. Então isso é um princípio. Procurar a pessoa certa no lugar certo. Amém? Segunda aplicação aí para nós. Princípios para receber os milagres de Deus. Saber quem somos e o que temos. Esse é um princípio. Qual é o grande problema muitas das vezes? Nós não sabemos quem nós somos. Nem diante da sociedade, nem na família, nem na igreja. Nós precisamos saber quem nós somos. Eu ministrava aqui na terça-feira aqui, no Ministério da Terceira Idade, e aí eu falava do caso da Dorcas, e aí Lucas apresenta a Dorcas como discípula de Jesus. Essa é a melhor apresentação que alguém pode fazer de um servo de Deus. No dia que eu falecer, eu quero que alguém fale assim, ó: aqui jaz um discípulo de Jesus. As outras coisas que ele tinha é só detalhes, mas aqui, porque Jesus chamou para quê? Jesus não falou fazer pastor, fazer presbítero, fazer o bispo, fazer não sei das quantas, não. Jesus não chamou ninguém para fazer isso. A igreja foi chamada para fazer, e nós precisamos ser discípulos. As outras coisas, líder de ministério, diácono, pastor, seja o que for, só pode acontecer depois que você for discípulo. A primazia do cristão é ser discípulo. Essa é a primazia. As demais coisas, o Senhor vai acrescentando. Mas a primazia de todo crente é ser um discípulo de Cristo. Para isso fomos chamados. E aí esta mulher, ela sabe quem ela é. O que ela faz e como ela faz. Ela sabe, olha só o que ela diz. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga, o que você tem em casa? Ela respondeu: essa sua. Ela sabe quem ela é. O marido dela era também servo. E ela também é. Olha só, ela sabe quem ela é. Não, eu sou a esposa do seu servo. Não, essa sua serva. A minha esposa não é a esposa do discípulo de Jesus, ela também é discípula de Jesus. Às vezes a gente acha que o Senhor vai ter netos na casa dele. Não vai não, gente. O Senhor só tem filhos. Não, porque o meu pai é crente, porque o meu avô é crente, porque o meu pai é pastor, porque o meu pai é não sei o que, não. O Senhor na Bíblia diz que não tem netos, o Senhor tem filhos. Então não adianta ser neto
do Senhor. Não adianta ser sobrinho do Senhor. Você tem que ser filho. Porque os filhos é quem herdam a herança. Quem tem direito à herança são os filhos. E os próprios filhos são herança de quem? Do Senhor. Não tem neto, não tem primo, não tem sobrinho. É sempre filhos. É com isso que Deus trabalha. E nós precisamos ser filhos e discípulos. Só assim nós definitivamente saberemos quem nós somos diante de Deus. E como filhos nós temos direito a uma herança. Herança essa conquistada por Cristo na cruz. Dentro da estrutura judaica que rege a Bíblia, Cristo é o primogênito de muitos irmãos. E nós somos nele co-herdeiros com ele. Porque a herança principal pertence a quem? Ao primogênito. Mas nós somos co-herdeiros com ele. Então todo o amor que foi dispensado a Cristo na cruz é direito nosso. Todo o perdão que Cristo conquistou na cruz é direito nosso. Então nós precisamos nos encher desta palavra para saber quem nós somos em Cristo. Essa a mulher diz, eu sou sua serva também. E aí ela continua, não tem nada em casa, a não ser, quando você faz uma diferenciação, é porque alguma coisa é diferenciada aqui. Não é normal. Se ela diz que não tem nada, a não ser uma jarra de azeite, é porque tem alguma coisa especial nesse azeite. Esse azeite não é um azeite qualquer, é um azeite especial. Precisa ser, porque senão ela ia falar logo de cara. Só tem uma botija de azeite lá em casa. Não havia nada no sentido de posses, de bens. Porque ela provavelmente já tinha se desfeito do que tinha. Mas havia algo lá que valia a pena, que dava para guardar. Já viu aquela roupa que você usa só em ocasiões especiais? Que você sabe o dia que você vai usar? Que você passa todo dia por ela, mas você fala, não, essa aqui é para ocasião tal? Tem coisas que é assim. Sabe aquela louça que você guarda lá? Que você vai usar no dia que for alguém especial lá na sua casa? Está guardada lá no armário. É isso, gente. Quando ela fala, sua serva não tem nada, a não ser, um jarro de azeite. Esse azeite aqui é diferenciado. Esse azeite aqui é especial. Porque senão entrava tudo num pacote só. Ela já dizia logo de cara. Para ela hesitar em dizer, é porque esse azeite aqui tem alguma coisa extra. Não pode ser uma coisa corriqueira. E aí, em cima do que ela fala, em cima do que ela tem, o profeta começa a falar e a indicar o que se deve ser feito. Então, muitas das vezes, nós dizemos assim, mas eu não tenho nada. Mas, pastor, eu não tenho nada. Eu não posso servir o Senhor com nada. Nunca fale isso. Você consegue falar? Consegue? Amém? Então você consegue orar, filho. Então você tem algo a fazer no reino. Se você consegue orar, você consegue interceder. Porque às vezes a gente só ora pela gente mesmo. Mas a intercessão é você orar por outros. Por terceiros. Então se você consegue falar, se você consegue raciocinar e elaborar uma frase, você consegue interceder pela vida de alguém. Então você tem alguma coisa. Eu não tenho nenhum talento, né? Eu sempre disse na minha vida que eu queria tocar bateria. Aqui, gente, só para avisar, a gente está completando aqui o aquário da igreja, tá? Isso aqui é para dar uma aliviada no som, para equalizar o som aqui dentro. Aqui, o Guilherme, guitarrista, e o diácono Renato estão aí trabalhando, estão forrando lá atrás. E aí,
vai acabar de fazer o aquário aqui da igreja, que é um investimento que nós estamos fazendo para melhorar a questão, Jesus, para melhorar a equalização aqui do nosso som aqui dentro da nossa igreja. Então, o que acontece? Eu sempre tive vontade de tocar bateria, mas não tem competência para isso, gente. O cara usa os 4 membros ao mesmo tempo. Meu cérebro não funciona para essas coisas. Eu até gostaria, mas cada um no seu quadrado, né? Mas Deus me deu outros dons, Deus me deu outros talentos, Deus me deu outras possibilidades. Então eu uso aquilo que Deus me deu no reino, para abençoar as pessoas. Mas eu gostaria de ter algumas coisas, né? Às vezes a gente vai numa visita, queria pegar um violão, tocar o violão, mas já tentei, e não foi. Mas gostaria de fazer algumas coisas. Mas não é por isso que eu vou ficar parado, não é por isso que eu vou ficar sem fazer nada, porque o Senhor me deu algo. Nós sempre temos algo a oferecer. E essa mulher fala, sua serva não tem nada, mas tem algo lá em casa, que eu posso oferecer. Então, alguma coisa na nossa vida nós precisamos colocar diante do altar. Nós precisamos colocar à disposição do reino. Nós precisamos colocar à disposição do Senhor. Porque alguma coisa a gente sabe fazer, é impossível, gente. Eu trabalhei numa escola, que é uma das primeiras escolas no Rio de Janeiro, a trabalhar com crianças especiais. E um dos fundamentos que a gente aprende, todo mundo consegue aprender. O grande problema da pessoa não aprender, às vezes não é da pessoa que está querendo aprender, é de quem não consegue ensinar. Muitos problemas de muitos professores é que eles não conseguem ensinar, e aí culpa o aluno que não consegue aprender, porque ele também não sabe ensinar. Um dos princípios, se eu tenho uma turma e eu estou ensinando, e ninguém consegue me dar uma resposta plausível, eu preciso mudar a minha técnica de ensino. Porque o problema muitas das vezes está na forma que eu abordo o assunto, que eu não consigo me fazer entendido. Então, cada um de nós precisa avaliar aquilo que está fazendo. Mas todos nós temos uma capacidade de aprendizado. Uns mais rápidos, uns mais lentos. Eu sou da área das humanas. Dentro da área de humanas, eu consigo aprender com muito mais facilidade do que nas exatas. Nas exatas, para aprender alguma coisa, eu vou levar um tempão e vou me esquecer muito rápido. Porque, definitivamente, aquilo não fica gravado com tanta exatidão quanto na área de humanas. Porque, definitivamente, eu sou uma pessoa de humanas, não sou uma pessoa de exatas. Aprendi algumas coisas ao longo da vida que ainda consigo replicar, mas, definitivamente, não é a minha área de atuação. Então, a gente se conhecendo, nós conseguimos oferecer algo ao Senhor. E não precisa ser muito. Aquilo que nós fazemos com dedicação e com amor, nós conseguimos alcançar um resultado final. E aí esta mulher, ela fala, essa sua serva não tem nada, a não ser um jarro de azeite. Aí começa o diferencial. Então, no princípio, nós precisamos saber quem somos e o que temos. Terceira aplicação aí para nós e terceiro princípio. Precisamos ter bons relacionamentos com os de fora. Ou seja, com os vizinhos, com os companheiros de trabalho, com as pessoas que nos cercam. Precisamos ter bons relacionamentos. Qual é a instrução do profeta aqui para ela? Vá, peça emprestada vasilhas. A quantos vizinhos que ele fala aí? Quantos? Mas eu não falo com a dona ali, ó. Mas eu não falo com o vizinho de trás. Chato demais. Imagine se ela tivesse um montão de questões com os vizinhos. Ia ser difícil. Mas eu não falo com nenhum vizinho meu. Ixi, estava ruim, vai piorar, filho. Então o profeta dá uma instrução. Vá, faz o quê? Peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Os relacionamentos com o de fora, ele é fundamental. Você lembra do caso de Davi? Davi, quando está fugindo de Saul, o que ele faz? Ele vai lá no rei de Moabe e leva os pais dele para o rei de Moabe tomar conta.
O rei de Moabe está fora de Israel. Mas Davi vai lá pedir ajuda. Davi está fugindo de Saul, Davi vai lá na casa dos filisteus, lá na terra dos filisteus, falar com Aquis, pedindo ajuda. E todos eles ajudam. Mas espera aí, eram inimigos de Israel, mas Davi tinha relacionamento com eles. Mesmo sendo de fora, mesmo sendo inimigos, Davi tinha um relacionamento com eles. Não, mas é de outra cultura, é de outra religião, é de outro não sei o quê, papapá. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Não é luz de alguns. Todo mundo que está no mundo, a gente foi feito para ser luz, filho. Não é só de alguns. Nós não fomos feitos para salgar só alguns que a gente seleciona. Esse aqui eu vou salgar, esse aqui não. Esse aqui eu não quero não, porque eu não gosto. Não, foi isso que Jesus falou? Não. Vocês são sal da terra, acabou, filho. É para salgar tudo. É qualquer comida. Não, mas eu não gosto disso aqui não, filho. Não, filho, é para salgar também. Você é a luz do mundo. Não é de alguns não, é de todos. Se está na terra, você precisa ser luz para ele também. Porque quem está nas trevas precisa de quê? De luz. Ser luz no meio da luz é fácil, filho. Brilhar onde tem luz é fácil. O negócio é brilhar nas trevas. É nas trevas que a gente precisa brilhar. Se brilhar aqui dentro é fácil, cheio de luz. A gente vai ser só mais uma. Agora, brilhar nas trevas você vai fazer diferença. E para isso fomos chamados. E aí, ela precisa ter relacionamentos. Ela não pode ter problemas com os vizinhos. Porque a instrução é pegar vasilhas com os vizinhos. Eu gosto muito da história de Daniel. Daniel, ele chega no palácio, na Babilônia. Ele consegue ter um bom relacionamento com o chefe dos cozinheiros. Ele consegue ter um bom relacionamento com o chefe dos eunucos. Ele consegue ter um bom relacionamento com o general do rei. Porque quando o rei manda matar todo mundo, ele chega para o general e fala, pede para ter acesso ao rei, e o general vai interceder por ele junto ao rei. Você acha que Daniel não tivesse relacionamento com esses caras ia conseguir alguma coisa? Você acha que o general do exército mais poderoso da terra, da época, ia dar ouvidos a um camarada que ele não conhecesse? Que não tivesse nenhuma relação, nenhuma intimidade com ele? Eles eram pagãos, idólatras. Mas Daniel tinha relacionamento com eles. Era necessário, se fazia necessário. Então, ter bons relacionamentos com o de fora é necessário. E aqui está a prova. Então, é um princípio. Tem gente que é difícil demais. Tem gente que é chato demais. Tem gente que é mala pesada. Mas nós precisamos continuar sendo luz no mundo. Não podemos mudar. E aí, ela recebe a instrução. E aí vem a quarta aplicação e o quarto princípio. Compartilhe seus problemas com alguns, mas não com todos. O profeta mandou ela pedir o quê? As vasilhas. Mas não falou para falar a situação. Não falou para contar a situação. Mandou pedir vasilhas. É que às vezes a gente sai colocando no WhatsApp o jeito que a gente está. A gente acha que o WhatsApp é terapeuta, né? Não é não, filho. Tem coisa para você falar na terapia. Aí você joga lá no WhatsApp e depois fica reclamando que está todo mundo falando da sua vida. Claro, você botou no lugar errado. Que é o quê? Precisa ter cuidado. Não é com todos que a gente vai compartilhar, não. Tem gente que você vai conversar que vai te ajudar em oração. Agora tem gente que não vai te ajudar em oração. Isso é um fato, gente. Então você precisa saber como vai compartilhar e o que vai compartilhar. Tem coisas que eu preciso pedir, mas eu não preciso necessariamente explicar os detalhes. Às vezes eu peço oração, mas não preciso explicar os detalhes. Porque não diz respeito à pessoa. E muitas vezes a pessoa não vai conseguir entender a profundidade da questão.
Então, muitas das vezes, tem pessoas que você fala assim, rapaz, estou com uma dor de cabeça, uns dias já. Aí, a gente sempre fala, qual é a primeira coisa? Mediu a pressão? Porque pressão alta dá dor de cabeça, pressão baixa também dá dor de cabeça. Então, é um dos indícios. Mas tem gente que você fala assim, poxa, estou com uma dor de cabeça tem alguns dias. Rapaz, faz uma tomografia que pode ser um câncer. Ué, gente, é sério. Pode ser um tumor. E deve ser maligno. Porque tem gente que é assim, rapaz. Você não pode sentir nada. Você não pode sentir uma dorzinha. Ih, rapaz, deve ser pedra no rins. Que isso, gente? Tá doido? Não. Então tem pessoas que definitivamente você vai aprendendo ao longo da vida que você não pode compartilhar nada. Porque tudo é para ruim. E ruim mesmo. Então você precisa ter cuidado. Com quem você compartilha. Então aqui ela vai fazer. E aí o profeta fala para ela, ó, pega vasilhas vazias com seus vizinhos. Muitas vasilhas. Mas olha só o detalhe aí, no versículo 4. Depois, entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. Derrame o azeite em todas aquelas vasilhas e ponha a parte as que forem ficando cheias. Quem tinha contato aqui com um problema real era ela e os filhos. Os vizinhos serviram para emprestar as vasilhas. Então, vou compartilhar a necessidade em partes com as pessoas de fora. Eu não preciso abrir tudo, eu não preciso falar tudo. Eu não preciso compartilhar tudo. Mas, pastor, isso é um princípio bíblico? É. Lembra de Jesus falando? Por que ele falava com parábolas? Lembra qual é a explicação porque ele falava com parábolas? O entendimento geral não é para todos, é para alguns. Jesus andava com uma multidão, 12 mais próximos. Mas lembra quando ele vai dentro da casa de Jairo? Quanto ele leva? Ele leva os 12? Não, leva só 3. Tem alguns que vai ser mais chegado. Para alguns momentos a gente compartilhar algumas coisas. Na ressurreição de Jesus tem 500 pessoas, gente. Ou melhor, na ascensão de Jesus tem 500 pessoas. Mó galera. E aí, Jesus lá no primeiro capítulo de Atos, versículo 8, Jesus diz o que para esses 500? Ficar em Jerusalém até que do alto venha revestimento de poder. Que do céu venha virtudes. Passa-se alguns dias, festa de Pentecoste. Quantos havia no cenáculo mesmo? Cerca de 120. Ué, mas a ordem não era para 500? Cadê esses 380, gente? Então era gente que definitivamente estava junto, mas não estava junto. Estava junto, mas não estava misturado. Então todas essas coisas a gente compartilha com muitos, mas sabe que muitos não vão chegar junto. Nem todo mundo vai chegar junto. Nem todo mundo vai caminhar junto. Então nós vemos que até Jesus tinha essas questões. Ele falou com 500 pessoas, mas só 120 estavam reunidos no dia de Pentecoste. Então, cadê aqueles 380? Sei lá. Lembra a primeira vez que Jesus apareceu com os discípulos? Quem estava faltando? Tomé. Tomé tinha um compromisso mais sério, gente. Sei lá o que ele estava fazendo. Mas ele não estava lá. Sempre vai ter alguém que não vai estar. Então não é com todo mundo que nós vamos compartilhar. Nós vamos compartilhar muitas vezes de formas genéricas. Porque tem coisas que definitivamente a gente precisa compartilhar com pessoas que a gente sabe que vai andar junto. Sabe que está na mesma visão, sabe que está no mesmo propósito, tem o mesmo grau de maturidade que a gente. Sabe que a gente vai falar aqui e vai ficar aqui. Porque tem gente que a gente vai falar aqui e vai sair espalhando para todo mundo, filho. A gente precisa ter entendimento disso.
Dentro da igreja, pastor, dentro da igreja. A gente precisa ter entendimento, a gente precisa ter discernimento. Não é com todo mundo que dá para compartilhar as coisas. Então, essa mulher aqui, ela vai seguindo. E aí, a quinta aplicação para nós está colado nessa. Se o problema é coletivo, todos devem estar envolvidos. Isso aqui para dentro da casa, para dentro da igreja também. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Ela falou com quem? Com o filho. Quem está dentro da casa dela é o filho. Quem está participando ali da solução do problema é os de casa. Aí mais uma vez eu volto. Às vezes a gente pega lá nos status, é tanta frase, é tanta coisa, eu falo: Jesus, que falta de sabedoria. É um ditado popular que serve, gente. Roupa suja se lava em casa. Não é no WhatsApp, não é no Facebook, não é no sei das quantas. É em casa que se lava. Se o problema é familiar, é na família que se resolve, que se encontra uma solução. Por que tantas famílias se dissolvem? Por que tantos casamentos ruem? Por causa de agentes externos. Pessoas que não são da família dando pitaco. Pessoas da família dando instruções que não são instruções divinas, que não são instruções bíblicas, que não são instruções de Deus. E aí as pessoas vão dar conselhos baseados nesse princípio desse mundo. E o princípio deste mundo é contra a família. O princípio deste mundo é dividir as famílias. É destruir a perfeição da obra que Deus criou. Então não dá para simplesmente colocar a nossa vida na mão das pessoas. A gente precisa ter cuidado. E aí essa mulher, ela está dentro da casa dela, com os filhos dela, fazendo aquilo que o profeta instruiu. Não, mas a fulana é muito minha amiga. Da porta para fora, filho. Esse momento é o momento da família. Então quem tem que resolver é a família. Mas não, é a família. Porque é a família que estava comprometida ali. Então a gente precisa ter esse cuidado, precisa ter esse entendimento, e isso é um princípio que nós precisamos seguir. Porque ela faz exatamente como o profeta falou. O profeta falou o quê? Fecha a porta, você e seus filhos. Não tem amiga, não tem vizinha, não tem a fulana, não tem não sei o quê. Então a gente precisa seguir a ordem que recebemos. A sexta aplicação aí. A sua bênção pode estar atrelada aos relacionamentos que você tem com os de fora. A gente volta lá na questão de pedir as vasilhas. Ela pede a vasilha do filho e o filho diz que não tem mais vasilha. Se ela tivesse mais relacionamentos, teria mais vasilhas. Então aqui, a proporção do que veio, primeiro, como é que aconteceu o milagre? Vamos repetir aí, vamos retroceder um pouquinho, vamos recapitular. O milagre começou a acontecer a partir do que ela já tinha em casa. Não é isso? Ela já tinha um jarro de azeite. Ela já tinha uma base. A partir dos relacionamentos, o milagre começa a multiplicar. O óleo começa a multiplicar. Vai multiplicar até aonde ela tinha relacionamentos. Então, a quantidade de multiplicação estava relacionada aos relacionamentos. Se ela tivesse relacionamento só com uma vizinha, ela só teria uma vasilha cheia. O texto não se preocupa em dizer quantas vasilhas ela encheu. Mas ele dá uma indicação. Ele não diz quantas. Mas aí tem algumas indicações. O que o profeta falou? Pede vasilhas vazias, muitas vasilhas. Então já é uma indicação. Certo? A indicação do profeta. E aí ela está enchendo as vasilhas. E aí quando ela fala, traga mais uma, o filho diz o quê? Não tem mais vasilha nenhuma, não tem mais vasilha nenhuma. E aí o azeite para. Princípio, na casa de Deus não há desperdício. Na casa de Deus não se perde nada. Aquilo que Deus nos dá não é para desperdiçar.
O azeite continuou caindo para derramar no chão? Não. Acabou as vasilhas, também parou o azeite. O Senhor fazia cair maná todo dia para o povo de Israel. No dia que o povo de Israel colocou a pé dentro de Canaã, o que aconteceu? Maná parou, filho. Porque o Senhor já tinha liberado uma palavra através de Moisés que falaram o quê? No primeiro ano vocês vão comer do que vocês nem semearam. Vocês vão estar dentro da terra. Agora, vai colher fruta, vai colher raiz, vai dar o seu jeito, filho. O maná vai cair até aqui. Vocês estão no deserto, não tem nada. Entrou dentro da terra, tem plantação, tem fruta, tem verdura, tem legume, tem raízes. Raízes que eu digo é batata doce, empim, essas coisas todas aí que nascem para dentro da terra, cenoura e por aí afora. Quando a gente fala raízes é isso. Então, a gente vai vendo que há instruções. Mas não há desperdício. Lembra quando falou, no sexto dia, vocês vão pegar uma porção dupla do maná. Porque no sétimo dia não vai cair. Aí a Bíblia diz que tinha alguns espertinhos que falavam, vai que amanhã o Senhor não dá maná. Isso no segundo dia. Não era no sexto dia. Farinha pouco, meu pirão primeiro, filho. Aí o que acontecia com aquele maná do dia anterior? Criava bicho, estragava. Porque a cada dia o Senhor ia acrescentando. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou o quê? O pão de cada dia, dai-nos hoje. Aí às vezes a gente fica preocupado se aquilo que está no armário vai dar para até o final do mês. Esquece, filho. Isso é uma preocupação que não nos cabe. Essa é uma preocupação que não precisa ser nossa. Porque o pão de cada dia dai-nos hoje. Amanhã você vai estar vivo? Tem certeza? Você pode confirmar isso? Eu não posso. Porque basta cada dia o seu próprio mal. Hoje até agora, né? São lá 5:10, estou vivo. Vai que 10 horas não. Vai que o Senhor decida me levar. Até agora eu sei. Mas daqui para frente eu não sei. Mas o pão de cada dia dá-nos hoje. Então não tem desperdício. Então a gente precisa entender que a partir do que a gente apresenta diante do Senhor, daquilo que a gente abre mão muitas das vezes, o Senhor começa a produzir milagres. O Senhor começa a fazer milagres. Os relacionamentos eram importantes para estar acontecendo milagres. E aí o último princípio aqui para nós terminarmos. Tenha consideração com quem te orientou de maneira correta. Problema da igreja. Estou precisando de um milagre, peço ajuda em oração. Recebo a bênção. Nem agradeço a ninguém. Tem gente que nem volta. Tem gente que aparece aqui, vem nos cultos, aí daqui a pouco você sabe que resolveu a questão, a pessoa some. Aí como eu falei no ano passado aqui no culto que eu preguei sobre gratidão, a ingratidão não é com a gente não, não é com a igreja não é com quem orou não, a ingratidão é com Deus. É com Deus que a pessoa está sendo ingrata. Porque a gente só orou, mas quem respondeu a oração foi quem? Foi Deus. Ah, pastor, você ficou chateado? Eu não. Nem tem porquê. Agora só fico com pena de você, porque você está sendo ingrata com Deus, não é comigo não, filho. Porque é do Senhor. Todas as coisas são dele, para ele. E por meio dele que vem todas as coisas. Então, quando a gente não entende a questão da gratidão, que não é as pessoas, é a Deus sempre. Quando eu agradeço alguém, eu agradeço a Deus. Quando eu não agradeço a alguém, eu não estou agradecendo a Deus. Isso é um fato. Porque está aqui, ó. Vamos lá. Porque dele, por ele e para ele, dele vem a bênção.
Por meio dele acontece o milagre. E para ele é a glória. Então, quando a gente não agradece, é com Deus. É sempre com Ele. A gente é só canal. É o que eu digo sempre. A gente é só um cano que passa água, filho. A gente não é a água. A gente só é o cano que leva a água. Mas quem é a água é o Senhor. Eu sou a água da vida, diz Jesus. A gente é só o cano. Sem Ele, a gente não tem serventia, não. Qual é a serventia do cano fora do lugar? Só para o dono da loja, que pode vender. Agora, se o cano não está no lugar transportando água, ele não tem serventia. Que a função dele é o quê? Transportar água. Sem estar no lugar, ele perde a serventia. Ele não tem uso. Agora, quando a gente pega a nossa vida e usa como um cano para saciar a sede dos outros, nós estamos sendo usados por Deus. Mas quando alguém que tem a sede saciada não agradece, não é a gente que é o cano. Ele não está agradecendo a água que ele recebeu. E quem trouxe a água? Quem é a própria água? Então a gente precisa ter esse entendimento. E aí, a mulher lá recebeu a bênção, as vasilhas estão cheias. Aí o que ela faz? Versículo 7. Ela então foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Ele dá uma orientação de como ela deve proceder. Muitas vezes a gente está com uns problemas financeiros, está com uma dívida, aí aparece um dinheirinho. Aí antes de pagar a dívida a gente quer comprar uma calça nova. Antes de pagar a dívida a gente quer comprar um sapato. Antes de acertar as contas a gente quer fazer algumas coisas. Não, filho. Vá, venda o azeite, pague a sua dívida. Porque qual era a questão? Era a dívida. Resolve primeiro o problema aqui. Depois que você resolveu o problema, que está gerando essa angústia no seu coração, aí você vai organizando a sua casa. Mas primeiro resolve. Porque senão daqui a pouco vai ter um outro problema. Você vai contrair mais dívidas e não vai ter nada para pagar. Então, há uma instrução do profeta. E a Bíblia é assim, ela vai nos dando instruções. E aqui não é diferente. Aqui segue princípios. E ela vai seguindo os princípios da forma que o profeta foi falando. O profeta falou para ela pegar as vasilhas com os vizinhos, ela pegou. Falou para ela entrar na casa e fechar a porta com os filhos, ela fez. O milagre aconteceu. Mas ela vai lá e agradece. Ela volta lá para pedir uma instrução, pedir um conselho de como deve proceder. E ela recebe. Então nós vemos aqui que há princípios. Então, para nós recebermos um milagre, a primeira coisa que nós precisamos fazer é pedirmos a pessoa certa. Tem coisas que muitas das vezes alguém pode resolver para você, mas tem coisas que só Deus pode resolver para você. Tem coisas que é uma questão de organização. Tem coisa que é uma questão de mudança de postura. Mas tem coisas que só o Senhor pode fazer. Não há resposta humana. A ciência, ela não consegue responder todas as perguntas. A medicina não consegue atender todos os casos. Como eu falei do Jorge, a medicina simplesmente não tinha uma resposta.
O que poderia ter sido feito, foi feito, mas não tinha mais resposta. Mandaram ele de volta para casa, para morrer com os dele. E foi o que aconteceu. Não tinha mais jeito. Então são casos. Aí tem gente que acha que a medicina vai dar a última resposta. Não vai não, gente. Tem vários casos desses. Então, quando nesse momento chega, a nossa esperança é o Senhor. Mas a nossa primeira esperança tem que ser o Senhor. Não pode ser a última. Tem que ser a única esperança. A medicina é louvável? É. Tem o seu lugar? Tem. Até porque Jesus falou. Os doentes precisam de médicos. Essa frase é de Jesus. Então, quem está doente precisa procurar médico. Não, o Senhor vai curar? Vai. Com certeza, nós cremos no milagre, já vivi milagre do Senhor, creio no milagre, eu oro por isso todo dia. Mas a gente precisa procurar o médico. Que às vezes a gente está pensando uma coisa, às vezes é outra. Então tem princípios a ser seguido. A Bíblia nunca negou o lugar da medicina. Mas tem coisas que a medicina não vai dar resposta, a ciência não vai dar resposta. Por mais avançada e evoluída que esteja. Tem coisas que a gente precisa da resposta do Senhor. E essa mulher, ela vai na pessoa certa, no lugar certo. Ela obedece às instruções que são feitas. E ela volta para agradecer ao Senhor. Quando a gente recebe um milagre, a gente faz um culto de ações de graça. Quando nós recebemos um milagre, nós fazemos um culto de adoração ao Senhor, para agradecer o Senhor pelo milagre que recebemos. E às vezes a gente se esquece disso. O Senhor abençoa e a gente esquece de honrar o Senhor. O Senhor abençoa e a gente esquece de glorificar o Senhor. A gente acha que é sorte. A gente acha que encontrou uma pessoa por acaso. Rapaz, estava desesperado, de repente, o fulano que eu não vejo há anos, apareceu, me deu uma indicação. Você acha que foi sorte, filho? Você acha que foi obra do acaso? Não. O Senhor coloca as pessoas certas no nosso caminho. O Senhor abre portas que a gente nem imagina para nos abençoar. O Senhor manifesta o seu poder por nós, porque a graça dele nos alcança a cada manhã. A misericórdia do Senhor, todo dia que o novo dia nasce, a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, porque elas são novas a cada manhã. E aí ele olha para o dia de ontem, os pecados que nós cometemos, e a misericórdia do Senhor se renova. E ele nos dá uma nova oportunidade de sermos um canal de bênção para outras pessoas, de levarmos a vida às pessoas, de levarmos água às pessoas, de saciarmos o sedento, de falarmos do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Então, nós também, eu não sei qual é a sua necessidade. De repente você precisa de um milagre. De repente você está com alguém em casa enfermo, de repente você tem alguém que você conhece enfermo, e aí você faz as orações todos os dias, e aí às vezes você pergunta, Senhor, até quando? Como o salmista pergunta. Mas Deus tem um tempo para todas as coisas. Porque às vezes as nossas soluções fáceis, lá na frente vai nos complicar. Tem um caso de Abraão e de Sara. A história deles se complica até hoje. Mais de 4.000 anos, basicamente. 4.000 anos aí. Da história de Abraão e Sara, quase aí, vamos botar. A história se complica até hoje, gente. Porque tentaram soluções fáceis para problemas difíceis. E às vezes a gente está assim. Mas o Senhor nos chama a esperar nele, confiar nele. Mas mais do que tudo, orarmos a ele. Porque no dia certo, na hora certa, o Senhor faz os milagres. Tem algumas passagens bíblicas que diz que Jesus, em alguns momentos, estava orando pelos enfermos, ele curou a todos. E tem passagens que diz que ele curou a muitos. Mas sempre nós precisamos ir na presença do Senhor. Porque pode ser que naquele dia que eu estou lá, orando ao Senhor, o Senhor decida curar a todos. E eu estou lá. Pode ser que naquele dia que eu esteja lá, o Senhor decida curar a muitos, mas eu estou lá.
Mas eu estou sempre lá no lugar, esperando que o Senhor cure a todos. Aí eu falo, opa, essa é a minha vez. Porque a minha esperança é sempre que o Senhor cure a todos. Eu oro de manhã pedindo, Senhor, cura o teu povo, alcança o teu povo com a tua graça, tua misericórdia. Alcança o teu povo com o teu milagre. Então, todos os dias, é uma oportunidade que o Senhor nos dá. E a nossa esperança todos os dias é que o Senhor cure a todos. Que o Senhor faça o milagre para todos. Isso é possível? É, o Senhor pode todas as coisas. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Muitas das vezes eu fico olhando na história do que eu passei já. O milagre aconteceu na hora certa. A situação foi resolvida na hora certa. Poderia vir antes? Poderia, mas eu não teria experiência para contar. Primeira vez que eu tive crise de sinusite, eu quase me parecia que eu ia enlouquecer. De tão grande era a dor de cabeça. Parecia que tinha um negócio espremendo meu cérebro. Olhava para a luz, doía que me cegava. Descobri o que tinha, fui tratando. Eu estava tão mal que quando eu cheguei no serviço, as pessoas logo perceberam, de cara, que eu estava passando mal. Aí minha chefe falou, Jorge, vai para o médico. Porque sempre chegava de um jeito, naquele dia eu cheguei diferente, as pessoas logo perceberam, o Jorge está passando mal, vai embora, vai para o médico. E aí eu só vim me dar conta que eu estava curado da sinusite, depois que Deus me curou da meningite. Porque eu nunca mais tive crise. Eu nunca mais tive nada. Eu falei, cara, definitivamente não tem mais nada. E aí um dia, por causa de uma outra questão, eu tirei uma radiografia da face e não tem nada. Porque Deus decidiu fazer um milagre. Mas eu estava orando por outra coisa. Eu estava orando por outra doença, por outra situação. Mas naquele dia, aprova o Senhor curar duas. Curar três, na verdade, que eu também tinha gastrite. Tinha um montão de it também, tá? E Deus decidiu curar tudo naquele dia. Então a gente precisa entender que tem dias que o Senhor vai curar tudo e todos. Tem dia que o Senhor vai curar alguns e algumas coisas. Porque é assim que o Senhor faz. Mas tudo é para a honra e glória do nome dEle. Pastor, foi a medicina? Não. Porque essas doenças, elas são tratáveis, mas elas não são curáveis. Você trata, mas ela continua lá. Você melhora, mas ela continua lá. E eu nunca mais tive nada, gente. Graças a Deus. Deus é bom. E aí, como eu falei, naquele dia, o Senhor decidiu curar tudo. Tem horas que o Senhor vai curar muitos. Tem hora que o Senhor vai curar todos. Tem hora que Ele vai curar muitas coisas. Tem hora que Ele vai curar tudo. Então, independente do dia que você esteja vivendo, acredite, o Senhor é contigo. O Senhor é com você. Mesmo que Ele não cure a todos, Ele continua sendo Deus. Mesmo que Ele não cure tudo, Ele continua sendo Deus. Porque é nisso que acreditamos. Queria chamar os músicos aqui. Nós vamos cantar uma canção que diz: entrego a Ti a minha oração. Pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Seguro estou. Tu és o Deus de amor.